Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 12 de Zacarias. Hoje eu trouxe a gente aqui para um lugar bonito. Se bem que hoje não tá muito bonito, não, né? Tem um guarda-sol aqui atrás, esse tanto de folha. Mas aqui é bem bonito mesmo. Tenho companhias muito agradáveis, que às vezes eu preciso, né, calar para eles falarem. Mas é isso. Eu não gosto, confesso que eu não gosto muito de ficar aqui não, que eu fico com medo dos bichos. Já vi macaco pendurado aqui. Olha. Mas normalmente é uma reserva, né, gente? Então, mas normalmente é bem bonito. É isso. Quem tem me acompanhado lá pelo Instagram, ou aqui pelo Instagram. Ontem eu falei a respeito. Eu fiz um post, né? Falando sobre os meus 37 anos. E foi nesse momento que Deus, assim, virou a chave de algumas coisas na minha vida. Tá vendo? Virou a chave de algumas coisas na minha vida. E o apartamento que eu comprei aqui no Valparaíso foi um deles. E é isso, e é nesse lugar bem bonito aqui. E o condomínio é muito bom. Deus, assim, nos instalou, nos estabeleceu num lugar, assim, tipo, realmente, sabe, como esse aqui é excelente, tudo aqui, tipo, e ele, até o bloco ele escolheu pra gente, sabe? Existiam alguns blocos e outros blocos aqui dão um pouco de trabalho, mas o nosso, graças a Deus, é uma paz. Então a gente vê que quando Deus faz perfeito, né? E mesmo diante dos desafios, quem sabe, né? Quem é dessas bandas aqui sabe que morar no Goiás também, para quem tem uma vida em Brasília, também não é muito fácil. Mas é isso, mas mesmo assim, e eu comecei a crer. Eu fui movida pela palavra, porque era uma coisa muito clara, assim, sabe? Que era pra gente vir pra cá, pra gente comprar esse apartamento. Então, eu entendi de uma maneira muito clara. Então, mesmo diante dos desafios, eu resolvi permanecer. E em várias lives, foi exatamente na época que eu estava começando as lives também. Em várias lives eu falava sobre isso, né? Eu falei sobre isso e muitas pessoas me acompanharam aqui o dia após dia, né? E todos os dias a gente olhando para Cristo, olhando para essa palavra e confiando, né? Confiando, crendo, né? É aquilo. É quando talvez os israelitas estivessem naquela. Até aqui, né, gente? A gente está vendo no livro de Zacarias essa. Esse esforço que eles precisaram fazer para reconstruir o templo, para voltar à vida que tinham antes de adoração, mesmo quando eles não criam mais, quando Deus parecia ter sido ruim com eles, quando eles tinham perdido a identidade deles. Então Deus estava restaurando, restabelecendo, e isso era necessário um esforço da parte deles, isso era necessário, sabe, eles continuarem crendo. Não, creio que Deus é bom, creio que Deus é fiel. E enquanto eu, né, nesse período aí que eu tive de dificuldade, por várias vezes eu precisei virar e falar, não, Deus é bom, Deus é fiel, sabe? No fim de tudo, vai haver um propósito, sabe? No fim dessas coisas e, enfim, eu creio que o Senhor me deu aqui, me estabeleceu aqui. Eu creio que isso é o melhor para minha vida. Ainda que em alguns momentos específicos, ainda que em alguns dias, eu não veja como o melhor, né? Então, essa fé, essa crença, essa confiança, esse dia após dia, olhar para a palavra, olhar para as circunstâncias e falar, cara, sabe?
E aí, continuando um pouco do testemunho que eu comecei ontem, na verdade, quando eu adoeci, nesse ano, né? Aqui eu consegui todos os exames e consultas muito rápido, muito rápido, muito rápido. De uma maneira assim, eu tive acessos, sabe? Que em Brasília demoraram a ter, né? Então, se fosse para eu me tratar em Brasília, para eu começar a averiguar em Brasília, quem sabe Deus se eu ainda estaria viva. Então, Deus sabe de todas as coisas, sabe? E é isso, e eu creio que aqui ainda tem muito mais a acontecer. Quem conhece Brasília, né? Quem não conhece não vai saber. Mas esses dias eu tava em Sobradinho. Sobradinho foi outro lugar que eu morei. É no extremo do outro lado de onde eu estou. Mas eu tava passando por lá e eu tava vendo. E como aquele lugar ficou incrível, ficou lindo, ficou ótimo de se viver. E aquilo lá, tipo, às vezes era assim, era tipo Goiás, era difícil de viver lá. Porque o trânsito é uma bagaceira, tipo, era, né? E ainda, apesar de lá ser uma cidade serrana, com casas muito boas, lindas e assim, em lugares muito como é que se diz? Muito bonitos, assim, sabe? A vista, tudo é muito bacana. Eu tava. Apesar disso, ainda era um lugar, assim, digamos que inferior. Mas, gente, agora aquilo lá tá assim. Aí eu orei, aí eu pensei, cara, eu creio que o Valparaíso vai ficar desse jeito, sabe? Deus me colocou lá, não foi à toa. E a minha região, cara, é a região mais assim, com cada comércio, cada coisa, e realmente como o Valparaíso tem crescido e se desenvolvido. Então eu quero, sabe, eu queria continuar contando aqui hoje, nem sei se, né? Sei lá se é de Deus, se é de mim, mas eu queria continuar contando pra gente, pra honrar, sabe, pra agradecer, engrandecer o nome de Deus, falar que vale a pena, né, servir e ser fiel e acreditar e confiar e continuar olhando para Ele, sabe? O nosso foco tem que ser Deus, tem que ser Cristo, para que a gente não perca o foco e a vontade dele. Porque se no início, eu já estou aqui há 3 anos mais ou menos, se no início eu virasse e falasse, não, tá muito difícil, eu vou embora, talvez hoje eu nem estaria mais vivo. Não sei, né? Mas, sabe, o melhor lugar é onde Deus está. E por várias vezes, enquanto eu li a Bíblia, Deus falava isso comigo. O melhor lugar, sabe? A terra prometida. Às vezes não vai ser o Lago Sul. Quem conhece o Lago Sul sabe. Não vai ser aquele lugar top das galáxias onde só os presidentes da república, enfim, senadores, só os grandões, os reis, os empresários riquíssimos vivem. Não vai ser aquele lugar top. Israel, quando era, na verdade até hoje, né, era pequeno, mas aquele lugar era diferenciado, a terra daquele lugar era diferenciada porque Deus estava ali. Então é isso. Queria continuar um pouquinho, não sei porquê, mas hoje eu acordei com essa vontade. Galera do YouTube que não segue no Instagram, eu sugiro, vai lá, que lá eu compartilho de coisas do meu dia a dia. Então é isso, vamos começar orando pra gente já partir aqui para a leitura do capítulo 12. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada, Deus, por essa manhã, obrigada por mais uma semana que se inicia. Obrigada por todas as coisas, por mais uma vez podermos desfrutar, sabe, Deus, da Tua presença, da Tua paz, podermos ler a Tua palavra, sabe, Deus, saber o que o Senhor nos orienta, quer de nós, nos ajude a confiar, a obedecer, a descansar,
caminhar sobre as tuas palavras e as tuas promessas. Deus, ainda que esteja difícil, ainda que esteja sendo duro, ainda que esteja sendo desafiador, ainda que queiramos retornar, não deixa, Senhor, não deixa. Coloca um anjo na nossa retaguarda e nos faz avançar. Nós oramos, te pedimos e colocamos diante de Ti a leitura deste capítulo. Te pedimos em nome de Jesus, para que o Senhor abra o nosso entendimento para ler a respeito dele. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: esta é uma mensagem de Deus, o Senhor, a respeito do povo de Israel. O Senhor, que estendeu os céus, firmou a terra e deu vida a todos, diz: eu vou fazer com que Jerusalém seja como um copo de vinho para todos os povos vizinhos. Eles beberão e ficarão bêbados. Quando eles atacarem Jerusalém, atacarão também as outras cidades de Judá. Mas naquele dia eu farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar levantá-la ficará gravemente ferido, e todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém. Mas naquele dia farei com que os cavalos fiquem assustados e com que os soldados da cavalaria fiquem loucos. Protegerei os moradores de Judá e farei com que os cavalos dos inimigos fiquem cegos. Então todas as famílias pensarão assim: o Senhor Todo-Poderoso dá forças aos moradores de Jerusalém, que são o seu povo. Naquele dia farei com que as famílias de Judá sejam como brasas no monte de lenha, como uma tocha acesa no meio dos feixes de trigo. Elas destruirão todas as nações que estão ao seu redor, e o povo de Jerusalém viverá seguro na cidade. Eu, o Senhor, darei a vitória primeiro aos exércitos de Judá, a fim de que a honra que os descendentes de Davi e os moradores de Jerusalém vão receber não seja maior do que a honra que será dada aos outros moradores de Judá. Naquele dia eu protegerei os moradores de Jerusalém. Os mais fracos entre eles serão tão fortes como o rei Davi, e os descendentes de Davi irão na frente deles como o anjo do Senhor, como o próprio Deus. Naquele dia destruirei qualquer nação que atacar Jerusalém. Naquele dia espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte, como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente, como quem chora a morte do filho mais velho. Naquele dia haverá tanto choro em Jerusalém como o choro que há na planície de Megido pelo deus Hadad-Rimon. Todas as famílias do país choraram, cada uma chorará sozinha, isto é, a família dos descendentes de Davi, a dos descendentes de Natã, a dos descendentes de Levi e a dos descendentes de Simei. Cada família chorará sozinha. Os homens chorarão em um lugar e as mulheres em outro. É isso. Mas vocês estão vendo aqui, até aqui nesse capítulo, como a bênção, e existia algo reservado para uma nação, um território, uma terra específica. Deus, nesse capítulo começa falando assim: o Senhor que estendeu os céus. Olha só, ele já começa assim, falando quem é ele, né? O Senhor que estendeu os céus, firmou a terra e deu vida a todos. É Ele quem fez tudo isso. É Ele quem nos deu a vida. E é Ele quem sabe o que é melhor para nós. Onde vamos nos encaixar, onde vamos operar melhor. Aí ele continua, vou falar rapidamente porque o tempo está se esgotando. Mas eu vou falar do versículo 6, que fala assim: naquele dia farei com que as famílias de Judá sejam como brasas... Não, no versículo 5. Então todas as famílias pensarão assim: o Senhor Todo-Poderoso dá forças aos moradores de Jerusalém, que são o seu povo. E aqui sim a gente, sabe que essa bênção está desferida sobre o povo de Jerusalém, de Judá. A gente tem falado aqui sobre essa questão
de Israel, deles serem os primeiros, deles serem essas sementes, essa raiz que começa tudo, e aí nós vamos nos adentrando. Mas é isso, é sobre um território, é sobre um lugar. E você só vai funcionar de maneira perfeita no lugar onde Deus tem para você. Então é isso, gente. Eu vou acabar por aqui aí, porque meu tempo está se esgotando. Deus abençoe. Bom domingo, vão para uma igreja, escolham um lugar fértil, onde tem a palavra de Deus, que ali é essencial essa congregação também. E é um lugar específico que Deus quer te colocar. Que o Senhor te envie para um lugar como esse. Deus abençoe. Tchau, tchau.